Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Estão presentes aqui na nossa mesa o nosso jurista, doutor Luiz Cláudio, professor universitário, autor de várias obras jurídicas, também o meu amigo João do Cartório, esse homem que você não precisa perguntar ao vizinho. Na dúvida, pergunte ao João. E o nosso jornalista, não é fofoqueiro não, o homem que escreve, Pereira da Silva. Tem alguém na linha, Zé Carlos? Olha minha presença também aqui, rapaz. Não, veio de lá, Zé chegou Carlos, aqui, parou. Você não... Lógico que eu tenho que parar. Mas tem gente na linha pra conversar. Você fica querendo interromper aí o nosso ouvinte, que é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ouvinte, não Depois eu não. falo com você. É o Celso Ponte, da Vila Uda, São Gonçalo. O grande Celso Ponte, um grande baterista. Tá aí, o Celso Ponte. Tá certo, então vamos falar com ele. Nelson Carneiro e a resposta do povo. Bom dia, Celso. Tudo bem, Nelson? Tudo bom com você? Certinho com Obrigado aí pela sua ligação, pela participação. Nós estamos com um assunto aqui polêmico, mas cada um apresenta da sua melhor maneira possível, né? Envolve sentimento, envolve técnica. O que o Supremo Tribunal quer, nós já sabemos. O que os técnicos, os médicos querem, nós sabemos. O que alguns políticos também querem, nós sabemos. Agora nós queremos saber a opinião do povo. Aquele que não tem tribuna, aquele que não tem aonde reclamar os seus direitos. Você concorda com a decisão do seu STF em permitir que a mãe aborte o feto anencéfalo? Dá vontade até de pipocar, tamanha é a complexidade do assunto, né? Sim. É complicado. Agora eu levei um susto quando o João falou, sabe o quê? Que o índio faz aquilo, eu sei que o índio faz aquilo. Aí eu pensei na minha cabeça, pô, ainda bem que eu nasci lá no Pito Aceso e a Pelibé. Imagina se eu nasço no Xingu. Você imagina se o homem branco começar indiscriminadamente a fazer o que o índio faz, hein? Bom, me perdoe, João, mas eu levo isso aí na maior esportividade. Eu sou cego, ando com guia. Ali o Bidu pertinho de mim, meu amigo pra caramba. E o Bidu, os filhotinhos do Bidu? Os filhotinhos do Bidu são lindos, cara. Uma coisa de doido. Maravilha, dá trabalho, mas tem muito prazer. Olha só, Nelson, sim, a complexidade do assunto é enorme. Olha só, artigo 1 da Constituição, todo poder emana do povo. Então isso deveria, sim, não só isso, como todas as outras coisas bem polêmicas, deveriam ser votadas pelo povo. Deveria, porque o artigo 1 da Constituição já diz isso, todo poder emana do povo, por ele estar gerido. Então, olha só, tá ali, cara, não foi você que mandou escrever, não fui eu, não foi ninguém. Então é só ir na Constituição, cumprir a Constituição, entendeu? Fazer cumprir a Constituição. Mas eles preferem tanto no assunto da corrupção política, como nesse assunto do aborto, porque isso aí, a tendência é daqui a 3 anos vota-se mais um negocinho, depois vota-se outro negocinho, daqui em 2020 nós temos um aborto assim, como se faz na França. Olha, eu vim aqui no hospital porque eu não quero ter esse filho, então eu tenho direito a um aborto. Nós vamos chegar a esse ponto? Sem dúvida que vamos. Sem dúvida que vamos. Então, tudo isso aí passa por uma coisa de 1735, chamado iluminismo. A religião não deixa a sociedade se organizar politicamente. Por sua vez, um governo pilantra que gritou por uma democracia, como gritou o PT, para fazer isso que eles estão fazendo nesse país, eu continuo afirmando, e qualquer petista que quiser conversar comigo, eu estou pronto a conversar. O PT tem um plano de poder, não um plano de governo. Porque nós não demos um passinho no socialismo, nas coisas até agora. O que ele montou foi aprimorar uma coisa que vem do Fernando Henrique, que é a maior compra de votos legalizada que existe no mundo. Tá certo. Então, é preciso que a sociedade tome uma posição tal como se tomou na Revolução Francesa. E o que antecedeu foi exatamente isso. Pessoas inteligentes, Montesquieu criou os 3 poderes, Rousseau. Isso aí, rapaz, olha, as escolas têm que informar
população. São os partidos do iluminismo e não querer saber o que aconteceu há 2000 anos atrás. Tá e quando eu vou na igreja acreditar e dizer que há 2000 anos atrás mataram Jesus, tem gente comendo lixo ali. Tá certo. Tem ser humano comendo lixo. Ô, Celso. Então, vamos mudar essa cultura, tudo bem, não vamos ser ateu. Me chamam de ateu, meu Facebook, meu tudo. No Facebook não muito, porque o Facebook você identifica. Sim. Os outros que você não consegue identificar, os caras me ofendem pra caramba. Agora, pegar o telefone aí, falar com o Nelson Carneiro, falar com o Serginho e dizer, Celso Pontes é ateu, é safado, é não sei o que, não sei o que lá. Eu não tenho religião. Tá certo. Eu sou totalmente contra monopólio. Sim. E todos têm o direito de pensar. Ô, Celso, mas olha só, eu vou resumindo, montar uma igreja. Aliados, soldados de Jesus. Ô, Celso, para ver se a gente consegue lutar contra a política. Celso, para concluir, você é a favor ou é contra a decisão do STF? Rapaz, se eu pipocar, você não vai gostar. Não, eu vou gostar não, quero a opinião sua. Rapaz, é tão delicada essa situação. Ah, é? Porque eu não sou ateu. Eu sou ateu. Sei. Entendeu? Eu não tenho religião. Mas não, querido, mas a resposta não é de ser cristão ou não ser. O fato é o seguinte, é a favor ou é contra? Sou contra. Não, sou a favor do aborto. Hein? Sou a favor do aborto. Desse aborto legal, não é isso? Desse aborto legal. Tá bom, querido, um abraço e um beijo no seu coração. Pra você. Tá aí a opinião. Nós estamos recebendo aqui o jornalista, nosso amigo César Medeiros. Chega nesse microfone aí, meu. Vou dar um bom dia aqui o nosso. Obrigado aqui pela sua presença aqui, né, César Medeiros? Bom dia, Nelson Carneiro, bom dia, mesa, bom dia também aos ouvintes sintonizados no programa Sua Cidade, Seus Valores. Parabéns, como sempre, você sai na frente e temas polêmicos, temas de interesse do grande público. Então vamos à pergunta. Você concorda com a decisão do STF em permitir que a mãe aborte o feto anencéfalo? Eu concordo. Concorda? Concordo. Agora, eu também queria pegar uma carona no que disse o Celso Pontes, porque a igreja tem mania de querer legislar no ambiente político. E a gente sabe que um dos sintomas da pós-modernidade é justamente isso, essa questão de relatividade, pluralidade de discursos. Então eu creio que a igreja deve gerir o que diz respeito ao espaço dela, não é? E a sociedade, no caso aí o STF, gerir aquilo que seja de interesse da sociedade de uma maneira geral. Não dá para você misturar, principalmente numa Constituição, num país como o nosso, que diz, pelo menos está lá escrito, o Estado é laico. Meu amigo Pereira, eu sei que você está ansioso para responder, com certeza. Agora eu já encaminho da seguinte maneira. Bom, como dentro das colocações aqui, é o seguinte, quando ele falou a sociedade através do STF, me veio a indagação. O STF decidiu numa causa, num processo, dentro de um processo, né? Permitindo uma discussão. Agora a discussão continua. O STF vai decidir pela população agora? Como que fica? Ele transferiu, como disse aqui o nosso Marcelo, até aproveitando, eu sei que você está ansioso, mas eu também estou. Marcelo Cruz, advogado, que dentro da fala do Luiz Carlos diz assim, que é uma decisão. É quando se a responsabilidade... Não. Bom, deixa eu repetir aqui. O advogado dizendo que é uma decisão. É quando se torna conclusivo um fato. Na verdade, os ministros transferiram a responsabilidade. Olha, nós entendemos que isso não é crime, mas a decisão de matar é sua, tá? Essa foi a resposta do ministro. Agora, o que a sociedade quer? Nós vamos caminhar com a decisão dos ministros ou queremos que os deputados, senadores votem? Porque a discussão está na rua. Tem partido político elegendo alguém aí defendendo o aborto indiscriminado. Como disse o Celso, o cara chega lá e diz, eu não quero esse filho, então aborto. Será que é isso que queremos para o Brasil? Ô Nelson, veja bem, a estrutura de poder do Brasil, como um país republicano, está dividida em poder executivo, legislativo e judiciário. O judiciário, ele dirime as dúvidas e organiza as relações entre a sociedade e os demais poderes, legislativo e executivo. O legislativo é o representante do povo, da sociedade. Aí eu me reporto ao que o Celso falou.
o César falou. A igreja é uma instituição, é um segmento social. Consequentemente, tem todo o direito de tentar influir nas decisões do Congresso Nacional. E são os representantes da sociedade. Como o João Arthur falou, seria necessário, quer dizer, a justiça está legislando, tirando um pouco, e isso não é de agora, tirando um pouco do poder e do dever e do direito do Congresso Nacional, e é o de legislar, fazer as leis em função dos anseios populares, dos seus eleitores. Eu concordo com o João Arthur quando falou, seria preciso ouvir a sociedade, uma consulta popular, um plebiscito. E o Congresso Nacional decidisse em relação a esse plebiscito. Mas, ao invés disso, o Supremo absolveu uma das funções do Congresso, é de legislar. Ao decidir uma coisa e não passou pelo Congresso Nacional, como deveria ter passado. E a consulta popular, agora, é meio complicado. Por quê? Se fizeram uma consulta popular em relação à decisão do Supremo, o que ocorre? O Supremo está sendo desautorizado. Ele está sendo desmoralizado na sua função. O próprio Supremo pode até recorrer, pode até reconhecer que errou. Reconsiderar sua decisão, o próprio Supremo. De acordo com a opinião pública? Pode reconsiderar sua decisão e deixar o Congresso Nacional decida se haverá ou não um plebiscito. João do Cartório, diz a Bíblia, não matarás. A lei do homem diz, matar alguém é crime. E aí vem as excludentes. Como que nós vamos caminhar? Bom, matar alguém que já, eu diria assim... Não matarás. Não matarás, não roubarás, não furtarás, essa coisa. Agora, lá, a lei do homem diz assim, matar alguém é crime. Mas ele tem as condições. Se matar dessa condição, não é crime. Tem excludente. E essa mãe que permite matar o filho nessas condições? É só sentimento? Ela é uma criminosa ou não? Ô Nelson, não vamos sermos utópicos, né? As casas de aborto clandestino estão por aí em todo canto desse país. Esse aí pode. As casas, e mais do que isso, com risco de vida para a própria parturiente, vamos dizer assim. E algumas feitas com médicos. Alguns abortos feitos com médicos. Risco de vida. Em clínicas. Ambientes infectos, em outras situações até de curiosas, enfim, tomam remédios aí abortivos. Ora, nós estamos utópicos, não vamos querer. Agora, numa situação dessa, Nelson, aí é um caso de saúde pública, não é um caso de se livrar de um incômodo. Preservar a vida da mãe. Não é o fato de se livrar de uma criança que vai perturbar a minha vida adiante, que uma gravidez indesejada, né? Que, aliás, né, eu sou de opinião que o poder público tinha que amparar as pessoas com um planejamento familiar. Existe uma lei aí de 1994, porque é aí que advém essas barbáries, matar-se criança, feto, por estrangulamento, por aperto, enfim, tem uma série. Até soco na barriga dão para poder abortar. E nós ficamos aqui, será que o Tribunal Supremo está certo ou errado? Entendeu? Mas é verdade, Pereirinha. É verdade. Fica-se aqui. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Agora, nesse caso, como eu disse, creio eu que a solução seria essa. Porque o nosso amigo aqui, o Celso, né? O Luiz Cláudio, ele falou com muita propriedade. Ele não tem cérebro, não há vida, não havendo cérebro, não há vida. Pior são as vidas que são ceifadas aí, covardemente. Com cérebro e tudo. Com cérebro, com pé, com mão, com tudo. Ora, Nelson. Agora, realmente, o Pereirinha, eu continuo com o meu ponto de vista. O Supremo Tribunal, ele é um órgão julgador. Ele julga aquilo que vai para ele carecendo com quem está a verdade. Quem tem o direito. Se eu estiver errado, depois você me corrige.
ele vai decidir o direito de alguém, o direito de alguma coisa, o direito do que... Agora, quanto à vida dos outros, isso aí seria o nosso Congresso Nacional, que realmente aquilo tá uma casa que ninguém se entende mais. Esquece o resto. Tá certo. Doutor Luiz Cláudio, agora nós vamos para uma parte seguinte. Nós vimos que hoje a discussão do aborto legal, quer dizer, existe o aborto, já existe no nosso código, né? Sem dúvida. Onde as pessoas têm a possibilidade de fazer o aborto sem praticar nenhum crime, que seria... Bom, não seria o mesmo caso de se enquadrar? Agora, por que essa polêmica? Porque algum partido político diz assim, nós queremos o aborto indiscriminado. Eu não quero esse filho, mata. Aí chega outro ali na frente, não importa se ele está perfeito ou não, se é um ferro saudável ou não. Eu não quero esse filho. E mata-se. Porque algum partido político, alguns políticos, não é algum partido, alguns políticos, acham que qualquer partido aceita... Tem voto, não importa a tese que o cidadão defenda. Pode ser até corrupto, que não tem problema, está com ficha suja, mas tem voto, pode ser. Mas é o fato seguinte, por que essa celeuma? Agora, acontece o seguinte, essa decisão do STF não é lei, né, doutor Luiz Cláudio? É apenas uma situação de jurisprudência, não é isso? O STF é a corte máxima no âmbito jurídico, certo? Sim. De modo que essa decisão tem que ser respeitada pelos órgãos jurídicos inferiores. Não é uma súmula vinculante que obriga o juiz a decidir de acordo, mas ele já libera as autoridades administrativas para atuar nesse sentido, de permitir o aborto anencefálico, né? Anencefálico. E de modo que essa decisão, ela não é lei, ela não, em princípio, ela pode ser contrariada, mas chegar ao âmbito do Supremo, ele vai dizer que descumpriu a decisão dele. Descumpriu e vai reformar. Sem dúvida. Então, o que acontece é o seguinte, é uma questão de saúde pública, sim, porque é um feto que está sendo gerado e que você sabe que não vai ter vida, e se tiver vida é por questão de segundos, minutos ou horas, e a saúde pública da gestante é que está em maior risco com a gestação desse feto. Essa é uma questão principal, a saúde pública, certo? A saúde física, a saúde mental dessa gestante. A interferência da igreja é válida, sim, nós não podemos afastar a igreja desse contexto social. Sem dúvida, a igreja tem o dever de discutir essas questões sobre o aspecto religioso, sobre o aspecto sentimental, social, enfim. Mas você tem que analisar o aspecto jurídico da questão, o aspecto de saúde da gestante, que é um envolvimento maior, né, psicológico, saúde física e mental, entendendo? Então, sobre esse aspecto, sim. Sobre o aspecto jurídico da relação sucessória, é um outro fator que vai gerar discussão. Se você sustenta essa gestação até o final, e se afirmar que ela teve vida, ainda que por segundos, isso vai gerar relações sucessórias. E se essa interrupção é antes desse momento, já a discussão é outra, não teve vida, foi interrompida desde o útero, certo? A discussão técnica aí é se esse feto que não tem cérebro, ele tem vida ou não, certo? Se você afirmar que ele tem vida, tecnicamente afirmar que ele tem vida, se ele nasceu e respirou, obviamente gera a relação sucessória. Se foi interrompida no útero, a questão é outra, entendendo? Então não teve vida, foi interrompida a vida antes de nascer. A posição do Supremo, da forma como foram debatidos os votos, a conclusão que se chega é a seguinte, que esse feto não tem vida. Você está alimentando uma gestação sem vida. Você está alimentando uma gestação para a expulsão de um morto. Claro. Essa é a conclusão técnica do Supremo, entendeu? Agora, a conclusão da medicina também sobre o aspecto que a vida é determinada pelo cérebro. Se a morte cerebral, aí há um encerramento da vida. Se esse feto não tem cérebro, ele não tem vida.
Doutor Luiz Cláudio, só para fechar para a população... E sobre o aspecto jurídico mais ainda. O aborto, a discussão do aborto é muito séria, a questão do aborto legal, o aborto voluntário, o aborto provocado, né? Em Portugal, por exemplo, em 2007, foi aprovada a lei do aborto, mas mediante consulta popular. A maioria afirmou que sim, cabe o aborto, não só o aborto natural, o aborto provocado, o aborto necessário, como também, enfim, a população quis o aborto. Aqui no Brasil, você discute essas questões, mas você não ouve, não há consulta popular se quer ou não o aborto, se só cabe o aborto legal, o aborto necessário, enfim. O aborto legal é indiscutível, é na lei. Tá? Agora, eu acho incrível o seguinte, a lei diz, olha, se você é fruto de um crime de estupro, pode ser interrompida a gravidez. Que é uma vida. Está envolvendo aí o quê? O sentimento da gestante de alimentar uma gravidez indesejada. Como tantas provocada outras. Em razão de ter sido vítima de um crime, certo? Agora, por que não permitir o aborto de um feto que não tem cérebro, que não tem vida, e que só vai provocar sofrimento a essa gestante? Porque ela sabe que o final do resultado é a morte desse feto. É a expulsão de um feto sem vida. Aí né? vem a questão psicológica, né? Então, sobre esse aspecto, sobre os valores sentimentais de você permitir legalmente o aborto de uma gestação provocada em decorrência de um crime de estupro e um aborto decorrente da falta de vida do feto, que provoca um risco maior à gestante. Exatamente. Então, é isso que a sociedade tem que avaliar, essas questões, entendeu? E ninguém vai fazer um aborto sem a conclusão técnica também, né? O governo, inclusive, já se manifestou. Nós temos até então 65 estruturas hospitalares adequadas para esse tipo de aborto, né? Para executar esse tipo de aborto. E agora o governo vai incentivar mais ainda com a criação de mais 30. Serão 95 hospitais públicos disponíveis. Em Portugal, o aborto pode ser feito tanto por clínica particular como hospitais públicos, entendeu? O aborto provocado mesmo. Aborto indiscriminado. Até a 10ª semana de gestação. E o aborto necessário, por questão de saúde, até a 16ª. A questão, você sabe, interessante, estava lendo sobre o tema, Nelson? Na Inglaterra, se discute o sofrimento do feto em razão quando provocado o aborto. Interessante. Para uma corrente científica, diz que a partir da 16ª semana, esse feto já sente dor. E a outra corrente diz que só a partir da 26ª semana. Então está se discutindo lá na Inglaterra a questão de anestesiar o feto quando necessária a provocação do aborto. Entendeu? Mas não é o caso do feto anencefálico, porque esse não tem sentimento. Esse não tem visão, esse não tem sentimento, esse não tem a caixa craniana. Você deixar nascer, é um monstro. Um tumor, né? Um tumor que vai crescendo ali dentro. Você tem que avaliar, ainda que esse feto tivesse sentimento, seria muito triste para ele a sua deformação física. E mais ainda para a mãe.